Convidados da noite. Como a gente já anunciou, né, o clube que era o Clube do Livro, agora é o Clube da Cultura, a gente vai conversar não só sobre livros, mas filmes também. E a gente escolheu esse filme porque ele fez bastante rebuliço, né, na mídia, nas redes sociais no final do ano passado. Teve muito meme relacionado ao filme e a questões atuais, especialmente aqui no Brasil, mas obviamente, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente consegue fazer vários paralelos, né, entre alguns personagens, inclusive tem vários memes comparando os personagens do filme com personagens do cenário não só político brasileiro, mas também nas questões de ciência, né, de divulgação científica e negação da ciência. Então, primeiro só, vocês viram o filme, Sérgio e Evandro? Sim, eu vi. Sérgio viu? Evandro viu o filme? Evandro? Vamos ver. Se quiser, pode me mandar pelo chat. Se precisar. Não, porque eu tô vendo no celular, aí no celular não consegui acessar o chat. Mas boa noite a todos, tá? Boa noite, Evandro. Eu assisti com a minha namorada, acho que foi mês passado, tem um tempinho já. Beleza, não, mas então assistiu. Eu assisti em dezembro, assisti pouco depois que ele saiu, eu já assisti, estava conversando com o Gabriel agora até para relembrar alguns pontos, né, para ver se eu não tinha esquecido nada. Mas basicamente conta a história, né, de dois cientistas, eu até anotei o nome deles aqui, deixa eu pegar, Kate Dibiasky e Randall Mindy, que é o Leonardo DiCaprio, né, e a Jennifer Lawrence, que descobrem o asteroide. Quem descobre, na verdade, é a Kate, a cientista, e ela vai e fala com o professor dela, o orientador dela, né, que é o Randall. Eles descobrem esse cometa e, pela previsão deles, vai levar mais ou menos 6 meses para o cometa chegar, para o asteroide chegar na Terra e destruir toda a Terra. Então, eles procuram as autoridades pensando em um plano de resolução, né? Um plano de enfrentamento ao problema, incluindo aí questões de mídia, como não soltar isso na mídia e gerar muito alarde e conseguir fazer com que as pessoas não fiquem completamente perdidas com toda a situação, mas que ao mesmo tempo não transformasse isso em algo menor do que era. Porém, aí tem as questões políticas, aí entra os personagens, né, da presidente Orlean, é isso? É presidente Orlean? E o filho dela, né, que é assessor dela durante o filme, né, aí a gente já tem até o caso aqui no Brasil, né, facinho de fazer a relação, né, do nosso presidente com os filhos dele, né, especialmente um dos filhos. Mas esses dois, então, e toda a equipe política da presidente, tentam, então, inviabilizar o plano de enfrentamento, porque eles não querem gerar alarde, eles querem ter, como que eu posso falar, capital político, né? Eles estão atrás de capital político e, para eles, a informação sendo controlada da maneira, a narrativa sendo controlada do jeito que eles querem seria melhor nesse sentido. Outro ponto interessante do filme é quando entra o milionário, que eu não lembro o nome agora do personagem, se alguém lembrar o nome do personagem milionário, pode trazer para a gente, que busca uma saída um pouco mais drástica, levar a parte da população da Terra para fora da Terra e abandonar a Terra, no sentido, vamos colonizar outro lugar e sobreviver lá, né? Então, também é uma crítica pesada aí a essas ações de vários milionários, que tem sido cada vez mais comum, né? A gente teve o Jeff Bezos viajando recentemente com uma turma de milionários para fora do planeta, o Elon Musk tem esse sonho de colonizar também fora da Terra e passar a viver fora da Terra com um grupo de pessoas. Também uma solução, assim, muito, até certo ponto, apesar dela não ser simplista, porque não é simples levar as pessoas para fora do planeta, é uma solução simplista, né? Abandona, joga no lixo o que deu errado, vamos para outro lugar. Vamos colonizar outro canto. Seria idealmente simplista, apesar de não ser simples fazer e realizar. E acho que
É isso, né? Aí eles conseguem, né, ir para fora do planeta, o cometa, o asteroide chega na Terra, porque tem todo o negacionismo. Tem certos pontos do filme que eu não vou ficar entrando em detalhes, porque vocês viram. E aí eu acho que é mais legal que na hora da discussão a gente entre nesses pontos específicos do filme, nesses detalhes, para trazer um assunto ou outro que seja interessante. Boa noite, Thalita, tudo bom? Você também assistiu o filme, Thalita? Ou você não assistiu ainda? Porque às vezes tem gente que vem participar dos clubes aqui e não assistiu, o que não tem problema também. Se não assistiu, dá para participar sempre, porque a conversa acaba deixando, né? Acaba permitindo. Então, boa noite, Thalita. Boa noite. Não, ainda não assisti o filme. Não assistiu. Bom, não sei se você pegou tudo que eu falei do filme, mas basicamente são dois cientistas que descobrem um asteroide que vai chegar na Terra e num contexto político, a presidente dos Estados Unidos tenta negar esse asteroide, controlar a narrativa em troca de ganhos políticos, em troca de capital político. E o asteroide acaba chegando na Terra e tem vários problemas. Não vou contar exatamente tudo que acontece, né? Igual o Evandro falou, cuidado com spoiler, mas não vou contar exatamente tudo, mas é basicamente isso que acontece e a gente vai discutir muito aqui a questão da negação da ciência, especialmente a negação das mudanças climáticas, que foi o mote do filme. Por mais que não pareça, porque ele surgiu no contexto da pandemia, a ideia do filme era debater a negação das mudanças climáticas e não a negação da pandemia. Mas, como uma coisa igual a outra é a negação da ciência, acaba encaixando. Então, basicamente, esse é o filme. Eu gostaria de primeiro de abrir, então, para quem quiser trazer o primeiro ponto que gostaria de conversar sobre o filme, o que acha de interessante, o que achou do filme, talvez. Quem quiser, pode ser o Evandro, pode ser a Thalita, pode ser o Sérgio, pode ser até o Gabriel, que já está aí. Tá, vou puxar aqui para gente animar os outros para falarem também. Eu estava conversando com o Antônio, eu particularmente acho que o filme ele tem mais potencial do que ele né? Eu acho que, até falando com o Antônio, a gente vê algumas coisas que são faladas ao longo do filme, que elas começam a ser muito confusas em alguns aspectos. As críticas, a característica dos personagens acabam se esbarrando muito, porque como é falado em todos os locais e fica claro para quem assistiu o filme, tudo aquilo ali é uma sátira, então eles acabam colocando as características bem exageradas em alguns pontos. E eu acho que isso, alguns momentos, deixam não muito claro as coisas ao longo do filme. Mas o filme, como um todo, eu acho que ele traz toda essa crítica que é necessária da gente falar, né, sobre vários aspectos. Primeiro, eu acho que são N pontos ali que dá pra gente discutir. Primeiro, a questão do negacionismo da ciência que vem tendo. O negacionismo dos cientistas também, e também vamos dizer, da perda de incentivo que eles têm. Ao longo do filme a gente vai vendo que alguns momentos eles são descreditados simplesmente por ser de algum lugar, por eles não serem daquele lugar que eles acham que é o principal ponto da ciência, a NASA. Assim como também a gente vê em alguns momentos que existe muito embate entre política, questões do que devem ser levantadas para as pessoas como um todo, o que a gente tem que expor ou não. E também a gente tem a questão da divulgação científica como um todo. Eu acho que isso é um pouco falado nas entrelinhas do filme, mas eu acho que esse, vamos dizer, exagero que eles colocaram em alguns personagens acabou deixando isso um pouco de segundo plano. Então, quem ali, vamos dizer, atua nessa área sabe qual que é um certo problema que tem já no começo do filme. E com isso a gente vai vendo as consequências quanto à questão da divulgação científica, quando ela não é bem feita também. E
ao decorrer do filme como um todo, a gente vai vendo todas as consequências. Eu não vou falar o final do filme, para não estragar para a Thalita, mas eu acho que o final, ele é o que possivelmente aconteceria na realidade. Eu acho que ele representa bem. Só, vamos dizer, a última cena eu acho que já é um pouco de viagem demais para o contexto atual, não para o futuro. Agora eu acho que é um pouco irreal aquilo. Mas, no geral, eu acho que é bem isso que eu tenho quanto ao filme. E eu acho que é legal, depois os próximos que falarem, que tiverem visto o filme, falar um pouco dos personagens. A gente não precisa falar específico o nome de cada personagem, porque como são vários, né? A gente nem vai acabar guardando. Mas os que vocês chamaram a atenção e fazer um paralelo com quem vocês acham que eles estão tentando se referir aos personagens, principalmente no contexto americano, né? Como é um filme americano, a gente sabe muito bem aí que certos personagens são reflexo de uma pessoa que existe na vida real. Quem gostaria agora de falar um pouco do filme também, a visão que teve quanto filme? Não se sintam tímidos, pessoal. A ideia aqui é a gente conversar mesmo. Fala aí, Evandro, você sempre fala aqui com a gente, cara, sempre troca ideia. Fala aí o que você achou do filme. Opa, vocês me escutam? Alô? Sim. Afirmativo, estamos escutando. Não, porque como eu estou usando o celular, eu ainda estou apanhando um pouquinho aqui. Então, eu ia comentar aquilo que o Antônio falou, né? Que realmente eu vi uma crítica sobre o filme depois que assisti, e de fato ninguém pensou em pandemia quando fez o roteiro, né? O roteiro parece que foi escrito em 2019, não havia ainda os primeiros casos de coronavírus, e eles pensaram justamente para criticar a posição das autoridades global e da mídia em relação ao aquecimento global. E assim, acabou que caiu com uma luva para a nossa situação atual, né? O Leonardo DiCaprio foi um dos maiores entusiastas desse filme, porque o Leonardo DiCaprio é um ativista ambiental, notoriamente, acho que todo mundo sabe disso, né? Ele defende várias causas, ficou amigo da Greta Thunberg, mas é isso que eu notei, assim, como que se encaixou. E eu acho que à medida que eles foram produzindo o filme, eles foram vendo o quanto que ficou cada vez mais pertinente. E eu vou jogar um pouco de cisânia nisso aí, porque por mais que fale assim, mas foi para falar de questão global, acabou se encaixando na situação do coronavírus, eu acho que eles foram ajeitando o roteiro durante a produção, tá? Porque eles fizeram o roteiro em 2019, mas o filme foi sendo produzido em 2020, 2021, né? Então acho que já tinha ali uma vivência no meio da pandemia, né? A montagem, eu acho que acabou influenciando, sim. Que eu não critico, tá? Eu acho que acabou vindo a calhar, porque ao invés de você passar uma mensagem, você acaba passando duas mensagens de uma vez só. Você faz duas críticas ao mesmo tempo. Eu concordo. Eu acho que até, às vezes, eu fiquei pensando nessa questão do filme ter sido um pouco adaptado, por ter sido produzido já no contexto da pandemia. E me veio outra coisa que eu estava pensando quando eu tive essa mesma reflexão do Evandro. Não só isso. Eu acho que a questão da negação da ciência também, com relação às mudanças climáticas, ela existe há muito tempo, obviamente, né? Os vários políticos negam, né? Tem países que negam, os Estados Unidos nega, não assina protocolo de Kyoto, não assina protocolo nenhum visando combater as mudanças climáticas. Agora finge que não nega mais tanto, mas no fundo, né? A gente sabe como é que funciona. Então, essa questão da negação das mudanças climáticas, ciência, né, em relação às mudanças climáticas, ela sempre teve, mas eu acho que o apelo foi um pouco menor, porque as mudanças climáticas, elas não matam em uma semana, né? Elas matam
com o tempo, é um negócio mais lento. É igual a história da poluição. A poluição mata 7 milhões de pessoas por ano e ninguém mais fala disso direito. Hoje em dia a gente já acostumou com isso. Então eu acho que a questão das mudanças climáticas era mais ou menos isso. Eu acho que a pandemia ela deu um foco enorme nessa questão da negação. Porque veio uma negação de algo que mata muito rápido, que você pega e às vezes uma semana você já está no estado mais crítico e já morreu. Então, eu acho que esse ponto também tem um pouco a ver. Talvez a percepção sobre o filme, por conta da gente estar passando o contexto da pandemia, ficou mais visível. As pessoas, acho que talvez fica um pouco mais fácil de entender também o filme, porque essa negação ela ficou muito mais eminente agora do que ela era 2 anos e meio atrás, antes do começo da pandemia, essa negação da ciência, né? A negação ela está mais eminente. Agora a gente vê mesmo quem nega a ciência. Antes a gente até não via tanto. Você sabia uma pessoa ou outra, mas assim, era mais disfarçado quem negava. Não era tão perceptível, eu acho. Então, acho que tem esses dois pontos. Primeiro, que eles adaptaram um pouco, e o segundo ponto é que o aspecto que o filme aborda também está mais eminente agora, está mais visível, então a gente consegue encaixar. E eu concordo que ele, querendo ou não, pega duas críticas numa só agora, e isso é importante. Não só duas, né? Na verdade, dá para você colocar para qualquer negação de ciência que tem atualmente, você consegue colocar o filme como sendo uma crítica a ela e levar aos pontos, né? Levar à discussão. Eu acho que, só para adicionar o que o Antônio falou, cai exatamente nisso, nessa última frase que você disse, que a gente está num período que existe tanta polarização nas coisas que talvez, independente, vamos dizer assim, do assunto, isso fica claro como a gente está levando esse negacionismo. Então, a pandemia eu acho que deixou isso mais claro, bem mais claro, porque a gente está vendo os resultados a curto prazo, bem curto, e a gente está aí, vai uns 6 anos para mais, com essa relação de ter esse negacionismo crescente. Então, querendo ou não, o filme talvez não tinha proposta de deixar uma coisa tão clara relacionada à pandemia, mas como a gente está lidando com as coisas, acaba que serve como uma luva também para a pandemia, porque todos esses assuntos espinhosos, eles estão sendo levados para esse lado extremista, lado negacionista como um todo. Alguém mais quer colocar sua visão, pessoal? Sintam à vontade de abrir o microfone, mandar pelo chat. Assim, sobre... É porque todo mundo estava aparecendo aqui, não. Ah, você quer falar primeiro? Edu! Alessandra. Alô? Thalita? Thalita quer falar alguma coisa, Thalita? Pode falar primeiro, Thalita. Não, pessoal, desculpa, foi porque meu telefone tocou aqui, eu tive que passar a ligação. Não, sem problema. Então, eu não vi que saiu do mudo, desculpa. Imagina. Sem problema. Então, não, o que eu estava pensando aqui, eu acho, talvez para a gente ficou parecendo mais uma crítica à pandemia, até por causa do próprio nome do filme, Não Olhe Para Cima. Porque quando o assunto é clima, realmente, para quem não, como é que eu vou dizer assim, para quem tem pouca formação, para as pessoas que são mais humildes, para as pessoas que não têm um bom entendimento de estatística, realmente fica mais difícil entender, porque clima não é uma coisa notória, palpável, né? A gente, quando tira essas conclusões de clima, de ecologia, geralmente é muito baseado em estatística, porque são análises de longo prazo. Várias pesquisas de clima de pesquisadores que foram em geleiras, que tiraram camadas de geleiras, e cada camada tem 100 anos de história, e aí vê a composição das bolhas. Então, assim, são estudos muito mais complexos. Aí eu até entendo, como dizia, se alguém que estuda em colégio jesuíta, o Santo Inácio dizia, tentar salvar a proposição do próximo, né?
Então, tentando salvar a proposição do próximo, eu desculpo quem ainda tem um pé atrás com mudança climática, porque realmente é complicado para o senso comum. Agora, a pandemia era uma coisa, igual o Antônio falou, está na nossa cara. Aconteceu contemporâneo a gente. Por isso que isso é mais parecido com o filme do que a questão da mudança climática, porque lá o meteoro já estava vindo, o meteoro já estava no céu, então, assim, tá lá, é só olhar para cima, né? E o que as autoridades fizeram? As autoridades negacionistas e a mídia negacionista na pandemia falava assim: não, aquilo ali é inventado, é marmotagem, aquilo ali né, aquilo ali é, não sei. E aí no filme era assim também. Ah, não olhe para cima. Não, mas eu estou vendo. Não, eles querem que você faça isso. Então, é essa coisa do negar o óbvio. Negar aquilo que está na frente do nosso nariz. Sim. Falando nisso, eu queria até aproveitar que hoje eu vi uma notícia que é interessante, que a gente tem aí vários movimentos, né, a fim de combater as fake news. E aí, puxando esse assunto de pandemia e desse filme, eu acho que se encaixa muito bem, que hoje teve uma página do Twitter, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu sei que é uma das grandes páginas aí que faz publicação falando de fake news. Sleep Giants Brasil. Exatamente. E ela caiu no Twitter, se eu não me engano, ela foi banida por um tempo e aí voltou agora. Só que é exatamente isso. E começou também um movimento no Twitter, quando aconteceu esse fato, das pessoas subirem uma hashtag falando do caso do YouTube. YouTube como uma ferramenta aí de propagação de fake news e pedindo que o YouTube mude as diretrizes, né? Se a gente lembrar daqui faz umas menos de 4 semanas, né? A gente teve um caso bem famoso aí no YouTube envolvendo a questão de nazismo, né? No podcast. E depois as pessoas começaram a cobrar outras situações do YouTube também. E hoje teve essa de fake news. E, ao meu ver, o filme também ele traz essa questão de falar dos meios digitais, né? A gente tem uma personagem lá que é a cantora, né? Que ela sempre tá falando dela, daí as pessoas falam, cadê essa informação sobre o asteroide na rede social? Ninguém tá se importando com isso, tá se importando com a vida dela e com o que tá acontecendo lá do relacionamento dela. Além também da manipulação, como se fala da questão política, né? E eu acho que se a gente puxar aqui, não só aqui para o Brasil, mas lá nos Estados Unidos isso também acontece, né? E é mostrado no filme a questão da politicagem envolvendo a mídia, o uso da mídia para favorecimento. A gente tem lá, por exemplo, a questão do outro candidato a presidente, se eu não me engano, ou do Senado, eu não vou me recordar do que ele era candidato, e o espalhamento de várias informações sobre eles. Daí eu queria saber de vocês o que vocês veem dessa questão também, tanto no filme, esse retrato das mídias como um todo, quanto o que acontece no nosso país e fora do uso da mídia para propagar algumas informações fake news. Bom, agora, ouvindo vocês, eu acabei de ver o filme, vi o filme sábado, tá? Então, ainda está bem fresco na memória. Mas ouvindo vocês e pensando, agora refletindo, eu percebi que o filme tem muito a ver com uma crítica o descrédito da ciência. Porque se vocês repararem, o pesquisador chama Ming, e é uma pessoa, dá para ver, bem mal vestida, não é mal vestida, vestida de maneira simples,
E a aluna dele, a aluna de doutorado, é uma outsider, tá? Então, tem piercing, quer dizer, tem um comportamento que é um comportamento bem não convencional, tá? E isso fica bem claro ao longo do filme, tá? Ao longo de todo o filme. Inclusive, o Mindy tenta se encaixar nas ideias predominantes e não consegue, tá? Não consegue, quer dizer, quando ele acredita naquela ideia mirabolante daquele negociante, né? Porque é um comerciante, né? O dono da empresa de celular é um comerciante, e ele tenta, e aí depois ele percebe que está tudo errado, tudo aquilo é uma grande picaretagem, é uma grande tentativa de ganhar dinheiro, né? Então, quer dizer, e mais, já que vocês falaram daquela cantora aí, do namorado dela, fica bem claro a superficialidade da sociedade atual, tá? Por quê? Porque a notícia da quebra, tá? Da quebra do namoro, do rompimento do namoro dessa atriz com o outro cantor, dessa cantora com outro rapaz, fez muito mais sucesso, teve muito mais importância do que a própria divulgação da catástrofe que estava iminente em acontecer, tá? Depois eu falo mais. Agora, passar a bola para mais gente. Pegando só um gancho do que o Gabriel estava falando da mídia, eu queria também já puxar um assunto bem polêmico mesmo, tá, pessoal? Acho que vou jogar a bomba aqui. Esses dias eu vi uma entrevista do Boulos, do Guilherme Boulos, que foi candidato a prefeito de São Paulo agora, né, recentemente. Nesse mesmo podcast que o Gabriel mencionou, né, que teve o problema do nazismo lá, do rapaz que defendeu a legalização do partido nazismo, bizarro, né, mas tudo bem. Nesse mesmo podcast o Boulos foi, e aí esse rapaz perguntou para o Boulos sobre uma ideia do Lula de regulamentar a mídia. E aí o Boulos, ele fala que ele é a favor da regulamentação da mídia. E aí ele explica por que ele é a favor, e ele fala que não tem nada a ver com controlar o que a mídia vai publicar, necessariamente. Ele fala que a regulamentação da mídia cai no aspecto da democracia, dos poderes da democracia. E um dos pilares fundamentais da democracia é a informação. Então, a mídia ela tem que ser um poder separado, igual o executivo, o legislativo, o judiciário e a mídia. Quando ele fala de regulamentação, segundo ele está falando de não deixar, por exemplo, um deputado federal ser dono de uma rádio. Um deputado, um presidente ser dono de uma televisão, algo do gênero. Ele fala de não ter... como é que é a palavra? Quando a gente tem conflito de interesses, no caso. E aí ele fala de regulamentação da mídia nesse sentido, de você responsabilizar a mídia pelo que ela está falando, porque ela é importantíssima para a manutenção da democracia. Se você tem alguém com um interesse político e com capital político, ou um deputado, um senador, um governador, um presidente, um prefeito, um vereador, o que quer que seja, com controle de uma ferramenta de mídia de grande alcance, como é rádio, televisão, querendo ou não, elas ainda têm um alcance até maior do que as redes sociais. Querendo ou não, as redes sociais ela tem uma importância muito grande, mas o alcance não é tão grande. É só você ver o que se vê do Big Brother hoje em dia. Todo mundo que acompanha Big Brother sabe que o ponto mais importante do Big Brother é o momento ao vivo na Globo, que é onde tá todo mundo vendo. Então, assim,
Querendo ou não, a televisão ainda é um dos principais meios de comunicação, um dos principais meios de informação da população. E rádio também, né? Muitas pessoas escutam rádio indo trabalhar no carro, entre outras maneiras. Eu já queria saber, então, já que o Gabriel puxou esse assunto da mídia, né? O que vocês pensam sobre esse assunto até da regulamentação da mídia? O que vocês acham sobre a mídia, de maneira geral? Eu, particularmente, fui convencido pela ideia, pelo discurso do Boulos. Lógico, eu preciso entender melhor o que eles querem regulamentar certinho, porque eu não sei exatamente qual que é o projeto de regulamentação que eles propõem. Mas se realmente for algo que simplesmente só separe o poder da mídia dos outros poderes políticos, eu acho muito válido. Eu sou super a favor de que a gente não tenha esse conflito de interesses. Regulamentação do que eles estão falando. Aí, eu acho que a gente não necessariamente precisa regulamentar, mas a gente precisa responsabilizar. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas informações que elas passam, especialmente se você tem um alcance muito grande, porque você pode falar uma besteirinha qualquer e as pessoas, por falta de conhecimento, como o próprio Evandro falou, por falta de entendimento, porque, por exemplo, as mudanças climáticas, para quem não é do meio acadêmico, para quem não estuda, quem é no meio da ecologia, da conservação e tudo mais, é algo muito abstrato. É algo que você não vê, se você não olhar lá na estatística, não ver os números e não entender. Então, qualquer pessoa que tem um grande poder de mídia vai lá e fala qualquer coisa errada, ela tem que ser responsabilizada, ao meu ver, porque isso pode gerar muito impacto para todo mundo, não só para uma pessoa. A história da vacina, né? Você usa, ou da máscara, sei lá, você não usar máscara, não é que você... é uma opção minha, tipo, eu vou me ferrar sozinho. Não, você vai ferrar muita gente transmitindo a doença e tudo mais. E aí eu queria só jogar essa bomba, porque eu lembrei desse discurso do Boulos na hora que o Gabriel falou, e eu achei que valia a pena a gente conversar sobre esse assunto também, aproveitando, né, toda essa discussão. Alguém tem alguma coisa para... Bom, eu não tenho opinião sobre a regulamentação da mídia, mas sobre a responsabilização eu acho que deveria haver, especialmente agora com a existência das redes sociais, a difusão, né? Existência há alguns anos, a difusão, porque me vem o caso de um vídeo que até hoje ainda deve estar no YouTube, que falava que a ilha de La Palma ia se partir ao meio, tá? Durante a erupção do vulcão da Cumbre Vieja, tá? Quando isso é absolutamente falso, né? Tá? A zona que foi afetada da ilha de La Palma é muito pequena. Não sei exatamente a porcentagem, mas é alguma coisa pequena. Então, esse tipo de conteúdo deveria ser denunciado, tá? Denunciado e retirado do ar, tá? Para não fazer estrago. Como, por exemplo, esse exemplo que vocês citaram aí do nazismo, tá? Também propagar ideias radicais. Eu nunca vi nenhum vídeo, mas certo vídeo, site, propondo a difusão de armamento. Tá, isso claramente deveria ser punido. Mais ou menos como tem um site que propague incentive o tabagismo ou incentive o consumo exagerado de álcool. Vou aproveitar e trazer um outro ponto aqui, até para adicionar o que o Antônio falou. É que quando eu comecei a ver esse negócio das fake news, eu fui pesquisar dados, né? Daí eu vi que tem uma PL, proposta de um projeto de lei, né? Relacionado a fake news e responsabilizando políticos. Então até surgiu, em função de tudo que a gente está
tá acontecendo, né? Daí eu até anotei aqui que a proposta ela proíbe que o presidente da República, deputados, governadores e outros ocupantes de cargos públicos bloqueiem os usuários de visualizar suas postagens em redes sociais, ou seja, em teoria eles não vão poder fazer aqueles discursos de ódio que a gente já viu muito em redes sociais e depois ignorar a pessoa ou coisa do tipo. Também ele vai determinar, e claro que o contrário também, né, pessoal? A pessoa faz discurso de ódio contra um político, ele não vai poder bloquear ela. E também determinar penalidades para quem disseminar informações falsas. Mas não tem informações, eu não cheguei a ver a quais são essas penalidades. Então a gente fica aí meio num vazio do que pode acontecer. Mas agora que o Antônio falou essa questão, colocou essa questão que o Boulos trouxe, eu acho até que esse PL ele é interessante, mas ele vai estimular coisas como que foi falado pelo Antônio, tipo usar outras mídias para conseguir propagar a sua informação que você quer, ou outras pessoas também para fazer, que nem a gente tem também. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que eles são ferramentas de alguns negacionistas de ciência, negacionistas de várias coisas que a gente tem aqui. Daí só para trazer um outro dado também, fizeram um levantamento aí nas redes sociais. Até novembro de 2021, o Meta, né, que é a nova rede que controla aí Facebook, Instagram, WhatsApp, todas essas redes, ele derrubou aí cerca de 1 milhão de postagens brasileiras só, relacionadas a fake news. Isso até do começo da pandemia até novembro de 2021 relacionados à pandemia, essas fake news. Aí o que eu vejo quanto a essa ideia do Boulos, o grande problema é efetivar isso também, quanto a esse controle, vamos dizer, e também ter esse controle dentro de mídias. Então, mídias como Instagram, Facebook, YouTube, como o Sérgio falou também, todas ali a gente tem essa propagação, tem ferramentas ali que são colocadas para gente denunciar, por exemplo, daí você pode denunciar lá, esse conteúdo é ofensivo, esse conteúdo não sei o quê. Mas o grande problema, o que gera isso? As redes realmente estão fazendo isso? E daí tem aquela imposição de todas aquelas brigas que já teve com o governo também, né? De às vezes o governo querer informações para dar prosseguimento a algum processo que está rolando. E aí Facebook, Instagram barra o fornecimento de informações para o governo, para o órgão fiscalizador. Então é um tanto de coisas que vão conflitando. E tem uma outra coisa que eu acho também que, ao meu ver, é uma coisa que é muito... como que fala, no atual momento, é muito estimuladora para se ter mais fake news, que é a questão do sigilo da fonte. Como a gente sabe, jornalistas têm direito a ter sigilo da fonte, só que a gente sabe que nem todo jornalista tem critérios suficientemente bons para selecionar suas fontes e muito menos para escrever suas notícias. Então, como encaixar tudo isso para a gente ter diminuir esse volume, né? É uma equação bem complicada, eu acho. E só para fechar, quanto ao controle mesmo de conteúdo, e talvez essa proposta do Boulos, eu acho que é interessante a proposta, se for isso que o Antônio falou mesmo, de só trabalhar com essa questão desse controle, de não ter conflitos de interesse, é muito interessante. Porém, eu fico meio pé atrás, porque sempre tem aquele jeitinho de, a gente fez isso, a gente pode fazer isso aqui, virar isso aqui, e no final, quando a gente vê, a gente tem toda a mídia controlada. E aí, cair num modelo que nem político que vai usar realmente
escancaradamente a mídia para controlar as opiniões, estilo Coreia do Norte, coisa do tipo, que por exterior usa a propaganda que tudo lá tá bonito e pro interior usa a propaganda que a Coreia do Norte é o topo do mundo. Então eu vejo como uma equação bem difícil de ser resolvida. Alguém mais quer colocar sua opinião sobre esse tema, pessoal? Evandro, se quiser falar. Thalita também. Aqui, sobre essa questão de as pessoas não estarem muito... Não sei se não estarem interessadas naquilo que seria mais urgente, mais importante, né? Mas... E também criando polêmica, né? Para poder botar um pouco de fogo na conversa. No ano passado, no ano retrasado, o Big Brother não parou, né? Foi transmitido do mesmo jeito. Inclusive, ano retrasado, foi quando foi o começo da pandemia, quando eles entraram no confinamento, ainda não era grande coisa. Enquanto eles estavam no confinamento, a pandemia foi tomando forma, foi ficando uma coisa mais assustadora, né? E quem era eliminado do Big Brother saía e tomava um susto, porque entrou no confinamento de um jeito, e quando saiu, viu o mundo em terra arrasada, então teve que até que ter um amparo psicológico pela Globo, aquela coisa toda. Aí a minha pergunta de queima-roupa, né? Será que esse sucesso todo que o Big Brother teve, né? Não falo só Big Brother, né? Mas teve outros realities também, né? Era uma situação que não tinha nem jogo de futebol, né? Tudo foi parado, novela não estava sendo gravada, né? Será que foi porque as pessoas realmente estavam de saco cheio e queriam uma válvula de escape, né? Porque quando havia os boletins para falar dos números de casos, números de mortes, né? Isso aí as pessoas não estavam vendo muito os jornais, não estavam vendo muito as estatísticas oficiais, elas estavam vendo muita informação de WhatsApp, muita informação de negacionismo, muita informação catastrófica. Ah, estão querendo controlar vocês. Mas o Big Brother fez sucesso. 20, 15, não sei quantas pessoas são, mas um grupo de pessoas lá numa casa brigando por causa de uma xícara de café, aquilo fez muito sucesso. Essa parte aí eu faço um pouco de paralelo com um filme, sim. Né? Igual a menina lá que estava se separando lá do outro que era famoso e ninguém dava atenção para a notícia do meteoro, né? Então, eu não sei se isso seria tanto uma válvula de escape ou se realmente seria, porque a única coisa interessante que a gente tem é o Big Brother. É o que as pessoas julgavam como muita coisa interessante. Sobre isso, não sei se vocês conhecem o canal da Rita Von Hutt, que é uma drag queen, né, que é uma Sim. personagem do Guilherme Ferreri. Isso. E semana passada ele soltou um vídeo muito bom. Eu esqueci agora o título do vídeo, depois procuro no canal lá e falo para vocês, mas fala sobre justamente a gente querer sangue, a gente querer um espetáculo a gente querer guerra, briga, morte, né? Que ela fala do Big Brother, todo mundo falando que o Big Brother era chato, mas será porque a gente também não quer um pouco isso também? A gente não se diverte com isso? Então, vale a pena. Mas eu acho que sociedade, a gente fugiu um pouco da seriedade do assunto para dar mais atenção para um reality, né? Que é uma coisa roteirizada e que não agrega em nada, para falar a verdade. Se isso é um momento de escape ou se realmente é algo mais... Trouxe uma boa reflexão. Eu acho que, em certo ponto, eu acho que serviu sim para uma parcela da população como escape. Tenho essa impressão, porque Ah, sim, claro.
tinha futebol, não tinha futebol, como você falou, não tinha nada, né? Você só via boletim de Covid ou Big Brother. Querendo ou não, era isso que tinha, ou novela antiga, né? Que estava reprisando as novelas, porque nem novela estava gravando mais. Então, acho que em certo ponto teve uma parcela da população que realmente virou um escape, o Big Brother, para você ter algum outro tipo de entretenimento. Mas eu acho que realmente não foi só isso. Acho que já é algo mais profundo. Eu acho que cai mais perto do que o próprio filme traz, o que o Sérgio falou, né, com relação à cantora que está se separando e dão mais importância para a vida pessoal dela do que dão para os problemas que estão sendo enfrentados. No filme em si, eles demonstram isso sem ter uma pandemia, né? As pessoas não estão diretamente relacionadas, não tem gente morrendo até o asteroide chegar, as pessoas morrem quando o asteroide chega. Então, esse olhar, né, que eles têm para a vida pessoal da cantora ser mais exacerbado, eu acho que faz um pouco de parte da nossa cultura atual. Isso não acho que seja bom, pelo contrário, eu acho que isso é meio ruim, né? Assim, não meio ruim, acho que isso é completamente ruim a gente ter uma cultura onde a gente está mais preocupado com a vida dos outros, com coisas fúteis, em certo ponto, né? Entre aspas, do que realmente estamos preocupados com coisas importantes. Mas acho que isso realmente é um retrato já de algo que já vinha. Só que eu acho que aí a pandemia ela tem o mesmo ponto que ela teve para trazer a eminência do negacionismo científico. Eu acho que com a pandemia ficou eminente o quanto as pessoas se apegam a coisas fúteis como o Big Brother para não ter que pensar em coisas importantes, para não ter que... E não só como elas se apegam, eu acho que também como a grande mídia, como os portais de comunicação também tentam te pegar e te manter preso a coisas fúteis, ao invés também de te ajudar a sair um pouco disso, criar outros conteúdos mais bacanas para ocupar aquele horário ou outros horários, né? E você ter outro tipo de conteúdo também, que talvez se tivesse outros conteúdos mais bacanas, essa parte da população que eu acho que realmente usou o Big Brother como uma válvula de escape, talvez usaria outros conteúdos como válvula de escape. Então, acho que tem esses dois pontos. Eu acho que essa questão já é algo mais antigo, que ficou mais escancarado agora, mas que teve sim uma parcela da população que isso aí realmente foi o que deu para fazer. Era o que tinha para assistir, né, por assim dizer, durante um bom período. Agora já não é mais tanto. Tanto que esse próprio Big Brother de agora não está com tanto sucesso, né? Ele não está fazendo tanto sucesso igual fez no ano passado, por exemplo. Eu acho que agora porque a gente tem outras coisas acontecendo, tem jogo de futebol, jogo de basquete, tem não sei o que lá, você pode assistir, tem filmes saindo, né? O cinema já está mais ou menos aberto, as pessoas conseguem ir. Eu acho que já dividiu um pouco a atenção e o Big Brother já ficou um pouco mais para o público que ele sempre foi o público dele, né? Aquele pessoal que quer ver isso mesmo. Mas foi uma bela reflexão, foi um belo ponto levantado, Evandro. Posso aproveitar de falar mais? Pode. Eu só ia comentar que os participantes são chatos também. Oi? Não, os participantes são chatos também dessa edição. Do Big Brother, né? Olha, eu vou falar uma verdade para você. Eu não acompanho. Vou contar um segredo. Eu não tenho canal de TV aqui em casa. Eu tenho um aparelho só para assistir Netflix, Amazon, YouTube. Eu não assisto TV, né? Então, nem se eu quisesse. Mas o que eu sei do Big Brother, eu sei pelo Globo.com, pelo Twitter, eu sei pelas redes sociais. E às vezes eu comento com minha namorada assiste, e eu penso assim, ela vai falar as coisas, não vou saber comentar. Mas só vendo nas redes sociais, eu já sei de tudo que está acontecendo e consigo comentar o programa com ela. Você veja só. Eu sou igual você, Evandro. Eu também não tenho TV em casa. Eu tenho o aparelho, mas também só para Netflix, não tenho TV aberta, a antena não está nem instalada na TV. E eu acompanho também por redes sociais, por notícias, que sai assim, né, a gente está vendo uma manchete, aí tem do lado a manchete do Big Brother. Aí algumas coisas a gente olha, eu olho principalmente quando vem pautas mais sérias, quando eles falam, aconteceu um caso de racismo, um caso de machismo, sei lá, uma coisa assim, aí eu tendo a dar uma olhada nas notícias também para saber.
E acho que a gente acaba não tendo como não saber, né? Porque você acaba sendo meio bombardeado com isso aí. Mas eu sou igual você, eu também não tenho TV, também não assisto Big Brother direito, mas eu sei o que acontece. Então, isso que o Evandro falou também é que é como se a TV ficasse agora nas mídias, né? Não tem como não ver o Big Brother, entre aspas, né? Você pode não assistir o programa, mas se você entrar no Instagram, você vai ver que tem páginas específicas que colocam trechos do programa. No Twitter, você vai ver os assuntos do momento, dependendo do horário que você está vendo, é só Big Brother, a mesma coisa, você consegue assistir, acompanhar pelo Twitter. Então é complicado. E eu acho que isso que vocês falaram reflete bem nessa questão do aspecto da relevância do conteúdo e o que ajudou a gente se distanciar cada vez mais. As pessoas criaram essa opção, não todas, claro, de não ter mais a TV pública ou a TV comum, né? Canais comuns. Antes, vamos dizer, na geração minha do Antônio aí, quando a gente era criança, o que a gente tinha para assistir? A gente tinha canal comum só. Era TV, você não tinha internet, raramente alguns tinham já internet, quando eu era criança não, mas adolescente, alguns já tinham, mas a maioria ainda dependia da TV, então era para ver notícia, era para ver desenho, era para ver qualquer coisa. Agora não, agora a gente tem todas essas opções, só que ao mesmo tempo a gente não foi ensinado a fazer as melhores escolhas, né? Então, e existe toda aquelas estratégias de marketing e outras coisas envolvidas que te fazem fazer ou acontecer aquilo que o Antônio falou, você ir entrando numa bola de neve, quando você viu, você não sabe nem onde você está mais. Você começou lendo uma receita de bolo na internet, depois você parou lá na vida de não sei quem lá, entendendo o que aconteceu dos relacionamentos dessa pessoa. E tudo isso é levado por estratégia de marketing. Então a gente tem os clickbaits da vida, chamadas que vão te deixar curioso, etc, etc. E você vai ficando tão imerso e vai percebendo que só tem conteúdo, e depois, quando você vai acessar outro site, vai vendo somente conteúdos daquele tipo de coisa que você estava vendo. Consequentemente, estratégia também de YouTube, outras ferramentas, todas de algoritmos que vão te indicando que você está gastando mais tempo vendo. E tudo isso vira uma bola de neve e faz o distanciamento cada vez mais da gente de assuntos, vamos dizer, mais importantes, e engaja para esse lado que o Evandro falou. Eu acho particularmente que aí, vamos dizer, o fenômeno Big Brother naquela época, lá que começou a pandemia, foi catapultado pela pandemia, pela falta de opções, obviamente. Não só Big Brother, mas tudo lá que a gente teve, né? Agora, talvez a gente tenha mais opções de estações, entre aspas, mas o que eu vejo aqui também entra muito nesse fator, o padrão de vida das pessoas. A gente cada vez mais tem qualidade de vida menor. Então a pessoa, vamos dizer, no tempo livre dela, entre aspas, onde ela não está no trabalho, coisa do tipo, raramente vai querer ver uma coisa mais séria, do tipo, assistir um documentário que seja sobre um tema sério, parar 15, 20 minutos para ficar lendo notícias. São poucos que têm esse costume, realmente. Entender o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, na Rússia, etc. E aí vira toda essa bola de neve de ter essas 1000 distrações. E o que eu vejo também é o volume de informações. O volume de informações cada vez está maior e o volume de opções, e a gente não sabe lidar com isso, e acaba acontecendo aquilo que é retratado no filme, né? Até o cientista, aquele cientista que ajuda os dois principais, ele sabe do que está acontecendo no relacionamento da cantora. Para você ver o nível que chega. Tipo, em teoria, uma pessoa que seria de uma bolha totalmente diferente, não
daria a mínima para esse assunto, ela está sabendo também desse assunto. Um outro fator que eu penso ser importante é que, bom, não sei exatamente por quê, mas a fofoca faz parte do ser humano. E assistir o Big Brother Brasil é ver fofoca pela TV, que na realidade novela ou uma grande parte das séries do Netflix são fofoca, tá? Tem umas melhores, outras piores, mas tem algumas que são novelas e é tudo fofoquinha, quer dizer, tudo fofoquinha. Aliás, fofoca, uma parte delas é maniquista, né? Tem lá, claramente, ele distingue os personagens bons dos personagens ruins. E isso que o Evandro falou realmente é um ponto interessante, porque as pessoas cada vez menos procuram informação. Tá? Apesar da informação ser facilmente disponível, as pessoas estão cada vez menos, eu não sei por que motivo, dispostas a, se tem uma dúvida, procurar. Tá? Certo? Eu acredito que, em parte, isso seja uma nova Idade Média que nós estamos vivendo. Mas não tenho certeza. Se eu não me engano, no nosso debate sobre o livro Sapiens, foi até o Evandro que falou dessa questão da fofoca, se eu não me engano. Que é o grande locomotor aí da gente, né? Se a gente parar pra ver, né? Fazer uma análise bem crua de tudo que a gente faz é fofoca, né? Querendo ou não. Mesmo seja científico ou não, o processo científico é eu descobri uma coisa e tô te contando. Querendo ou não, isso é uma fofoca, entre aspas. E é o locomotor de muita coisa. Antônio, quer fazer algum comentário? Antes da... Não, essa minha... Desculpe, Evandro. Oi? Desculpe. Não, pode falar. Pode falar, Sérgio. Não, então, eu acho, tá? Na minha visão, na hora que uma pessoa faz uma fofoca, ou na realidade então vai se preocupar com a vida dos outros, ela está querendo não se preocupar com a própria vida, tá? Em analisar os seus defeitos, analisar o que fez de certo e o que fez de errado. E é muito mais fácil analisar a vida dos outros do que a de você mesmo, né? Evandro? Assim, antes da minha fala, eu quero só fazer uma descontração. O lado ruim de você não ter TV em casa, sinal de TV, é que para ver futebol é difícil. Igual, tá tendo Flamengo e Botafogo agora, cara. Eu tô querendo saber quanto é que tá aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha no segundo tempo. Deve ter na Twitch. O pessoal na Twitch tá passando agora. Cara, eu sou tão cringe que eu não sei mexer direito em Twitch, nem sei nem o que é Twitch. Eu sinto envergonhado pela minha sobrinha, pra falar a verdade. Mas eu vou tentar aprender a usar esse negócio aí, que eu sei que ajuda mesmo, tá? Foi boa dica sua. Mas eu queria só voltar um pouquinho ao tema. Eu tenho uma dica de leitura. Não sei se alguém já leu O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Cara, eu recomendo. É uma leitura muito boa. O Sagan, assim, eu sou suspeito a falar que na minha dissertação a epígrafe foi do Sagan. Eu gosto muito dele, gosto muito da escrita dele. Esse livro é interessante porque ele escreveu em 95. Então, 95 é o quê? 27 anos atrás, né? Ele já estava ali quase para, né? Ele morreu em 96 e então foi um dos últimos livros que ele escreveu. E ele faz uma crítica bem ácida a como que os governos, né? Ele fala da sociedade, né? Mas principalmente os governos que não incentivam a divulgação científica. Mas ele fala assim,
não divulgar apenas os resultados que a ciência obtém. O interessante na divulgação científica é você também divulgar o método científico. E ele ainda fala, olha, veja a União Soviética, né? Que por muitos anos foi uma potência tanto bélica quanto econômica, mas foi uma potência científica, que na Guerra Fria competia com os Estados Unidos. E veja se eles divulgaram o método científico para a população. Né? Desenvolveram ciência para poder bater de frente com os Estados Unidos, não para, né? E aí depois que a União Soviética vem em ruína, né? Voltou a ser Rússia e tal, voltou não, né? Depende do ponto de vista, né? Mas é um país agora emergente, com a população, uma economia predominantemente rural, né? A população não tem um nível de formação alto igual aos países desenvolvidos, né? E se, pelo menos assim, o que a gente ouve falar da Rússia é que as pessoas têm uma visão muito conservadora, né? Quem foi lá na Copa de 2018 sentiu que eles têm muito preconceito, muito machismo, né? Então todo esse desenvolvimento, todo esse investimento em ciência que eles fizeram ao longo de quase 100 anos, isso não se reflete na formação da opinião pública. Por quê? Porque você não divulga para a população o que é o método científico. A avaliação por pares, abrir espaço para contestação, para o autossabotamento, que é uma ferramenta maravilhosa da ciência. Tipo, eu fiz minha pesquisa, estou divulgando meus resultados e estou te dando a forma como eu cheguei meus resultados para você me contestar. Isso é uma ferramenta que a ciência tem que é muito interessante. E não deveria ficar só no nosso material e método dos artigos. Essa ideia properiana que a gente usa no nosso trabalho, era bom a gente divulgar isso para a população, mostrar à população, porque mesmo quem é leigo, quando visse alguma informação, já poderia se valer do método científico e falar assim, peraí, será que é isso mesmo? Deixa eu ver lá. Então, o problema é que as pessoas não foram treinadas para falsear, para confrontar as informações que elas recebem. E com esse bombardeamento de informação, elas realmente estão perdidas. Né? Nós estamos perdidos. Não vou falar elas e nós não, né? Nós vamos nos incluir também, não vamos ser pendantes, né? Nós estamos perdidos com muita informação. Às vezes a gente também fica meio zureta quando vem uma tempestade de dados, assim, a gente às vezes também não sabe direito o que seguir, né? A gente às vezes no nosso dia a dia não sabe usar o método científico, mas o Sagan, ele tem essa ideia dele, eu acho muito pertinente. E você veja, só para amarrar aqui, não vou falar só da União Soviética não, vou falar do outro lado também, né? Da onde que vem a onda de negacionismo, né? O filme foi produzido nos Estados Unidos, o Não Olhe para Cima. Porque nos Estados Unidos, eles têm essa dor de cabeça lá. É um país desenvolvido, é um país com excelentes universidades. As melhores universidades do mundo, os centros de pesquisa do mundo estão lá. A NASA está lá. E ainda assim, você vê uma boa parcela da população terraplanista, negacionista de vacina. Negacionismo é uma coisa que a gente não tinha aqui no Brasil, gente. Todo mundo tomava vacina. Eu lembro na escola, aqui no interior do Espírito Santo, chegava a equipe da prefeitura, da Secretaria de Saúde, com as vacinas, eu tinha 10, 9 anos. Meus pais nem sabiam que estava sendo vacinado, não. Tacava seringa no braço mesmo. E hoje, né, eu faço a leitura, né? Esse movimento veio de lá, é um movimento importado, um país que investe muito em ciência. E você veja bem, não é um país do Islã, não é um país... Não, é um país desenvolvido, que se autodenomina Ocidente, que investe muito em pesquisa, em ciência, e, ironicamente, esse mesmo país é muito forte no negacionismo. Mas por quê? Porque os cientistas não ensinam para a população o mesmo método que eles usam para chegar aos dados, para chegar às fontes. Eu concordo com você. Realmente, a gente, quando vai ver divulgação científica, a gente vê a divulgação de resultados, né, da ciência. A gente não vê da metodologia, por exemplo.
E do método científico, menos ainda. O método científico, poucas pessoas sabem como funciona a questão dos pares. E aí, inclusive, só trazendo dois pontos. A questão das informações, a gente tem muita informação, né? E o ser humano, querendo ou não, existe esse mito, né, de ser multitarefa, de fazer várias coisas. O ser humano não consegue, gente, não adianta. A gente precisa ter certo foco nas nossas atividades, senão a gente não consegue fazer as coisas, a gente não consegue lidar com tanta informação assim. Então, esse excesso de informações, inclusive, é uma tática de esconder informações. Você bombardeia as pessoas com tanta informação que ela não consegue se encontrar, ela não consegue fazer esse crivo, igual você falou, Evandro, do que é certo, o que é errado, de fazer uma checagem de fatos. As pessoas não estão sendo, também, além desse excesso de informação, elas não estão sendo ensinadas a fazer checagem de fatos. Eu ensino metodologia científica no colégio onde eu leciono para adolescente. E aí uma das coisas que eu falo para eles assim, tem que fazer uma pesquisa. O professor de física pediu para fazer uma pesquisa lá sobre vetores. Aí eu pergunto para os alunos, e aí, galera, vocês sabem fazer uma pesquisa? Como que vocês sabem se a informação que vocês pegaram na internet, ela está falando a verdade ou não? Como é que vocês sabem se um site é confiável ou não? Vocês têm noção do que você pode olhar para saber se é? Vocês sabem quando... Vocês comparam a informação que vocês pegam em um site com de outro site, por acaso? Porque são situações. E, querendo ou não, a gente precisa se adaptar a isso agora. É muito complexo porque foi algo que escalonou muito rápido. A gente teve a tecnologia, as redes sociais, e em 10 anos, de 2010 para cá, o negócio escalonou muito, cresceu muito, e a gente não teve o menor tempo de entender o que estava acontecendo, entender como funcionava, até para a gente começar a educar as pessoas a viverem na internet. Não educar no sentido da pessoa chegar lá e ser educada com o outro, mas no sentido dela não se perder lá dentro, não se perder naquele tanto de informações. Acho que a gente, especialmente quem é professor, quem é acadêmico, quem é cientista, precisa conversar mais com a população. Acho que a gente precisa ter essa conversa e conversar mais não só com os resultados, igual o Evandro falou, tem que conversar mais sobre todos os pontos, do começo ao fim, como se chegou ali, o que acontece, para que as pessoas para que isso vá clareando na cabeça das pessoas e para que elas consigam, às vezes, até trazer um pouco do método científico para a vida delas, para checar uma informação, por exemplo. O Evandro falou, né, da revisão por pares. Eu falo para os meus alunos, vocês querem ter um pouco mais de confiança no trabalho de vocês? Confere a informação em pelo menos 3 sites diferentes. Vamos lá, isso já é um jeito de você, pelo menos, começar a dar uma afunilada, né, naquela informação. Então, seria mais ou menos pegar a revisão por pares. Só que aí você revisando o mesmo texto em 3 sites diferentes, sei lá. Eu falo para eles, tem que ver se tem autor no texto, se tem data. Porque essas coisas são importantes. Quem falou, quem está escrevendo isso, quando falou isso, porque uma informação não necessariamente é falsa, ela pode estar só descontextualizada. Sem data, você pode pegar um texto de 1500 e colocar agora, falar que é uma informação atual de um cientista Shazam, só que sem a data, sim, a informação não é mentira. Em 1500 os caras achavam isso mesmo e descobriram isso, só que, entendeu? Então, a gente precisa trazer esses pontos, né, que a gente faz para checar, porque a gente checa, né? A gente pega um artigo, a gente olha o autor do artigo, a gente olha, e se a gente não conhece, a gente costuma também dar uma olhada no Lattes do cara, ver o que ele já fez, o que ele já publicou, né? Ter pelo menos uma ideia, né? Aquele cara é confiável, ele está publicando sério, ele não está publicando sério, a gente olha a revista que está sendo publicada, né? Tem o fator de impacto da revista que a gente olha, a gente analisa. A gente realmente tem que trazer um método científico e amplamente para as pessoas, especialmente porque a gente vive nesse contexto atual de muita informação. E na ciência, a gente, igual o Evandro falou, já fica confuso ali com tanta informação que tem só na ciência. E olha que na ciência tem muita informação, mas é um nicho restrito. Imagina na internet, onde qualquer um coloca uma informação a hora que quer, do jeito que quer. Então, é muito, muito mais informação ainda para a pessoa leiga ir lá e conseguir filtrar. Então, a gente precisa ter essa educação urgentemente, porque
tá difícil, porque se a gente, igual eu falou, a gente que é cientista tem dificuldade, imagina o leigo com esse tanto de informação. Não, só complementando o que você falou, eu vou mais fundo, tá? Eu vou citar um fato mais grave. Quando eu fiz as matérias obrigatórias do mestrado, aí quando eu fiz metodologia científica, a nossa professora falava mesmo disso. Quando eu chegava para o meu orientador e contestava ele, gente, quem é do meio sabe, quando a gente contesta o orientador, é data vênia, né? Data máxima vênia para contestar o orientador. Mas ele era muito tranquilo, ele falava assim, beleza, você pode me contestar, Evandro, mas me traz um artigo científico do que você está falando. Tá, né? Aí isso na iniciação científica, ele me falava isso até no mestrado mesmo. Mas quando eu fiz a disciplina, a professora falou assim, gente, cuidado quando vocês forem pegar alguma informação em qualquer artigo científico, porque como as agências financiadoras exigem produtividade, tem muito pesquisador aí que está fazendo muito artigo. A ciência salame, né, que ao invés de fazer um artigo só, ele picota em vários artigos menores para poder ter 4 ou 5 artigos e botar no Lattes, no currículo Lattes. Então, cuidado, que isso também, mas algumas pessoas estão publicando em revistas de baixa qualidade, de baixo fator de impacto, que alguns trabalhos chegam a ser baixa ciência ou às vezes nem tem ciência. Porque são revistas muito ruinzinhas que até mesmo os revisores deixam passar muita coisa, né? Então, por isso que eu falei, até nós também, quando a gente pega informação especializada, né, a gente também fica com o pé atrás. Então, peraí, tudo bem, a gente tem que saber as revistas mais confiáveis e tal, mas eu, pessoalmente, fico assim, olha, eu estou citando essa fonte aqui, eu estou levando em consideração o que foi feito nesse trabalho, mas, sei lá, né? A gente ainda fica um pouco receoso. Aquilo que deveria ser uma coisa muito confiável, às vezes também pode ter muito pouco científico ali. Exatamente, eu acho que, falando antes da questão de divulgação e as pessoas entenderem como funciona o método científico, eu vou retomar uma coisa que um professor em comum meu e do Antônio falou uma vez. O Antônio não é tão fã dele, mas eu acho que isso marcou, porque foi uma coisa que eu percebi depois com o tempo, que era que a questão de... A universidade, ela é um tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, só que muitas vezes a gente fica só no ensino e pesquisa. E esquece a necessidade da gente mostrar o que é feito ali. Obviamente, eu acho que tem essa questão que às vezes a gente mostra só os resultados, não mostra como que chega naquilo. Mas eu acho que isso é um processo também. Então, por exemplo, desde a coisa mais básica lá de... a gente tinha lá na universidade, era muito comum, o Antônio vai lembrar que às vezes tinha eventos que iam laboratórios ou iam empresas júniores e ficava na praça central da cidade mostrando alguns experimentos, alguns resultados, etc. Desde coisas básicas assim, eu acho que seriam necessárias, até coisas um pouquinho mais elaboradas, como vocês falaram, de mostrar como funciona a metodologia científica e não só mostrar, mas, por exemplo, talvez replicar com as pessoas, para assim aumentar a confiabilidade. E um outro ponto que o Evandro tocou, né, dessa questão da capacidade das pessoas replicarem, né, a gente tem que lembrar sempre que ciência envolve uma metodologia científica, e a metodologia científica, ela garante que aquilo possa ser replicado também. Então, isso de ter as informações é muito importante, tanto que as revistas mais prestigiadas agora exigem que você coloque todo o processo, né, de metodologia, com formas, etc., que você usou, ou equipamento de experimento, etc., além dos dados também. Então você tem que colocar os dados crus disponíveis,
justamente para isso, para dar confiabilidade e mostrar que é replicável aquilo, que você, se a pessoa quiser pegar o seu artigo e quiser ela mesma rodar a análise, ela pode, ou pegar os seus dados e melhorar a sua análise ainda. Então a ideia é ter esse avanço como um todo. E eu vejo que ainda é um pouco complicado no sentido da gente não ter a base disso tudo, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não entendem o conceito de ciência como um todo. E esse é um problema de carência tanto de educacional como um todo. E eu acho que vem um pouco de costume também, porque algumas pessoas, antes de entender o que é ciência, já tem um pé atrás por questão cultural, outras coisas que são enraigadas nas pessoas e não deixam ela querer entender. E gera todos esses problemas que a gente tem. Então, se no mundo ideal, seria muito legal que as pessoas entendessem primeiro qual é o processo científico, o que é a ciência como um todo, entender como funciona a metodologia científica e, quem sabe, poder replicar um experimento, qualquer coisa do tipo, para ver que aquilo realmente é efetivo. E aí a gente ter essas mudanças gerais aí. E esse negócio também, eu acho que o volume de informações, né, que vocês comentaram, é importante também a gente considerar. Imagina quem já escreveu alguma coisa de revisão bibliográfica quanto a um tema. É um inferno escrever isso, porque você pesquisa, você acha mais informação, daí uma informação não bate com a outra, e aí você tem que pegar você tem uma citação no meio de um texto, você tem que pegar a citação anterior para achar o texto que veio daquela citação, e você vai entrando num mundaréu. Obviamente a gente tem várias ferramentas já que ajudam a selecionar quais são os estudos que em teoria são de mais confiabilidade, mas isso não vai resolver esse problema, é o volume de informações. Seja no nosso dia a dia, seja na ciência, a gente está sendo bombardeado todo dia por mais e mais informação. E o filtro para a gente ter nivelar essas coisas está cada vez mais difícil. Primeiro, qual professor que era, cara? Porque o tripé eu concordo. O Magno. Ah, tá, não, realmente, não gostava dele mesmo, não. Mas, aproveitando, eu tinha um professor que ele falava uma coisa com relação a essa questão dos artigos, né? Como, sabe, que quando eu comecei a fazer, né, você fica empolgado, né? Você vai lá, você pega os dados, você faz, aí você arranja uma resposta lá, um resultado, você fala, nossa, então é isso. Aí ele olhava para mim assim, não é isso. Seus resultados indicam isso. Eu falei, cuidado com afirmações. E aí ele até falava para mim, assim, olha, sempre que você pegar um artigo e o cara afirma que os resultados dele são 100% perfeitos, que é certo, que é aquilo e blá, 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 você desconfia. Porque esse cara, ele já começa por aquele lado, é o que o Evandro falou. Você pega uma informação no artigo, mas você tem que sempre olhar com aquele olhar. Tá, o cara falou isso, ele fez o método dele ali, mas calma lá. Então, tomar cuidado com essa certeza absoluta, né? Porque ela, geralmente, ela é uma armadilha. A certeza absoluta, principalmente na ciência, que é algo tão mutável, ela vai mudando, igual o Gabriel falou. Às vezes você tem um trabalho super bem feito, com um resultado muito bacana, mas outra pessoa vai, pega seus dados, analisa de uma outra maneira e te fala, olha, cara, não era bem assim, dá para seguir para cá também, a gente pode avançar de outro jeito. Então, ter muita certeza na ciência também é um ponto que a gente pode levar em consideração quando a gente quer saber se um artigo tem determinada... É mais confiável ou não, por assim dizer, né? Não sei se confiável seria a palavra, mas é uma maneira que o meu primeiro orientador na faculdade, não foi nenhum do mestrado, mas meu primeiro orientador na faculdade, ele falava para mim, cuidado com essa certeza absoluta, que a gente às vezes empolga, né? Quando a gente está começando no meio da ciência, a gente vai achando, nossa, eu estou descobrindo o mundo, eu tenho certeza do que eu estou falando, e não é bem assim. Você tem que ter um pouco mais de calma e ter um pouco mais de ponderação com as informações
E aí vale em todos os aspectos, tanto com as informações que você está lendo na internet, as informações que você está querendo gerar também, você tem que ponderar para você também não gerar uma notícia falsa, gerar um entendimento errado, que as pessoas vão acreditar. E aí, só para complementar uma outra coisa que eu queria falar, que esses tempos atrás eu vi uma live do Hugo Fernandes, é um divulgador científico, biólogo, e ele falou uma coisa, que não sei se isso ainda é tão real atualmente, mas ele falou que no Brasil o cientista ainda é uma profissão extremamente respeitada. As pessoas no Brasil acreditam muito no cientista. Elas não estão acreditando na ciência. É diferente do cientista. Por isso que é importante o cientista dar a cara a tapa e mostrar o trabalho e divulgar o próprio trabalho, porque as pessoas acreditam ainda no Brasil no cientista. Elas estão desacreditadas da ciência, principalmente por conta do que vem vindo de fora, desse excesso de negacionismo que vem de fora. Mas o cientista no Brasil, pelo menos esse é um dado que o Hugo Fernandes trouxe, né? Eu não chequei isso aí. Segundo o Hugo Fernandes, o cientista no Brasil ainda é uma profissão muito respeitada. As pessoas ainda acreditam muito no cientista. Contraditório, né? No momento que a gente vive, mas dá para entender o cientista ser acreditado e a ciência desacreditada dá para entender, porque o cientista, querendo ou não, ele ainda tem o papel de autoridade, entre aspas, né? A gente olha para o cientista e vê ele como uma autoridade. Então, dá para entender o porquê que ele ainda é respeitado. E dá para entender o porquê que a ciência não está mais sendo respeitada com essa onda negacionista que a gente tem vivido. Só um dado, vocês devem ter sabido, hein? Foi feito um estudo, não sei se foi na Holanda, não vou lembrar agora qual foi o país, mas fizeram um estudo meta-científico sobre as publicações que tratam de mudança climática. E eles fazendo Bom, vamos louvar o esforço deles, porque não deve ter sido uma coisa muito fácil, né? Mas o levantamento que eles fizeram, de todas as publicações, 97% corroboram o aquecimento global, se intensificado por fatores antrópicos ou não, mas corroboram que há um aumento, uma mudança climática. E 3% só desses artigos refutam. Mas o mais interessante é que 3% desses artigos que refutam, desse total dos refutantes, todos esses artigos tinham algum problema. Pelo menos a metodologia científica utilizada na apresentação dos resultados ou na conclusão. E isso é uma coisa que é bem destacada, né? Eu vou ter que falar, mas durante o filme, quando o cientista pergunta pro personagem daquele magnata da empresa sobre a revisão de pares. Porque desde o começo começou essa discussão de essa tecnologia que ele está querendo usar para resolver o problema não foi revisada por outros cientistas. E tudo isso poderia gerar um problema no final. Então cai nisso também de estudos fracos, refutáveis e com não tendo realmente um critério. E a gente já tem um problema também, ó, só para fechar esse assunto, que já foi falado, que é a questão de pessoas estarem recebendo por produção, né? Então, na China já foi visto que os pesquisadores recebem por papers publicados, então cada artigo publicado eles recebem mais. Então existe, dependendo da área que a pessoa atua, vai ver que tem uma pancada de artigos que são de origem chinesa. E justamente isso é um reflexo de uma política que eles instauraram lá para aumentar a produtividade. E não paga pouco, paga bem. Considerando o sistema como é na China, é relevante para eles fazerem isso. Só que aí entra toda essa questão de qualidade versus a produtividade, né, que é muito questionável. Eu queria fazer uma observação sobre o filme. Uhum. A
dentro de todas as questões que vocês falaram, tem uma questão muito interessante, que é um conflito de interesses. Na hora que dois cientistas famosos colocam o nome, dão um aval para um projeto que não se sabe se vai funcionar ou não. Quer dizer, claramente, os dois estão recebendo para participar desse projeto. Estão recebendo e recebendo bem. Tá? Então, é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Ao analisar dados científicos, verificar se não existe conflito de interesse. Tá? Nesse sentido, eu acho que entra um ponto importante, que é a valorização da ciência no sentido financeiro mesmo, como profissão. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem essa ideia de que você só estuda, e a pessoa está lá fazendo doutorado, pós-doutorado, você só estuda com essa desvalorização, né? As bolsas, você não tem direito nenhum, você não tem férias, você não tem alimentação, você não tem nenhum benefício, né, trabalhista, nem nada do gênero, não tem regulamentação praticamente nenhuma, as bolsas não têm reajuste. Parece que agora, recentemente, teve um reajuste, eu não sei, eu vi isso recentemente numa página de pós-graduação, mas também não fui conferir se teve mesmo reajuste. Mas mesmo assim, foi na FAPESP mesmo que eu vi, mas faz assim, 12 anos que está sem reajuste, desde 2010, mais ou menos. Então, assim, um reajuste já atrasado, e eu nem sei se ele cobre ainda a inflação total do período e tudo mais. Então, eu acho que esse ponto que o Sérgio levantou é legal também, porque a gente tem essa questão do cientista. Cara, é difícil você falar para um cara que vive de uma bolsinha miserável, e aí do nada chega alguém para ele dando muita grana para ele corroborar uma ideia, e aí, sei lá, e ainda vê um jeito dele ver que essa ideia não é tão ruim assim. Sei lá, eu sei que tem a questão ética do cientista não se deixar vender, mas como que você vai falar também? O cara que tem que cuidar de uma família, que tem toda uma falta de perspectiva com a profissão, é complicado. Então, eu acho que aí entra bastante a questão da gente começar a ter uma regulamentação, igual o Evandro colocou aqui, que a profissão do pesquisador no Brasil ainda não é regulamentada, e uma valorização maior, salários, bolsas, benefícios, para que as pessoas não se sintam também encantadas pela oportunidade de ganhar uma bolada facilmente, simplesmente usando a sua reputação construída ao longo do tempo e jogando fora a própria reputação, né? Porque depois descobrem que isso foi uma questão que o cara foi lá só por conta do dinheiro e que, no fundo, a ciência não tinha nada a ver e que era um projeto que ia dar errado e deu errado, sei lá. E o cara perde até a reputação dele. Então, realmente é um ponto interessante que tem no filme que a gente esqueceu de levantar aqui. Obrigado, Sérgio, pelo apontamento. Eu só queria colocar uma coisinha, que o reajuste das bolsas da FAPESP foi de 20%, e mesmo assim, então, quer dizer, não cobre nada, tá? E CAPES e CNPq é bom. Também não adianta ter reajuste porque não tem bolsa. Então. Sim. 0-0, né? Infelizmente. Se eu não estou errado, a última vez que eu vi um reajuste do CAPES e CNPq, eu e o Antônio ainda estávamos na graduação, então faz um tempinho. A gente tinha acabado de entrar, eu lembro exatamente. Foi mais ou menos uns 6 meses, um ano depois que a gente entrou, teve o reajuste. Eu lembro que a bolsa de iniciação científica ela era 200 e pouquinho, passou para 400 na época. Então a gente está falando aí de meados de 2010, 2011, pessoal, para ter ideia. E se eu não me engano também, que eu vi da FAPESP, é que a bolsa de mestrado da FAPESP agora, o valor que parece que muda, se eu não me engano, o primeiro ano é um valor, o segundo ano é outro, aumenta um pouquinho. Mas o primeiro ano, ela já é equivalente à bolsa de doutorado das outras agências, então só para ter uma ideia da desvalorização. E uma coisa que eu acho, uma dica, não sei se vocês já viram, uma série que está na
Star Plus, chamada Dopsic. Ela fala de um medicamento que foi feito nos Estados Unidos para dor e deu muito problema, que teve a indústria, eu não vou lembrar o nome da empresa, é baseado em fatos reais isso. A empresa ela começou a investir muita grana em propaganda e comprar pessoas que eram da agência responsabilizada para fazer a regularização desses medicamentos, que era um medicamento proibido nos Estados Unidos, mas ela conseguiu liberar. E aí entra basicamente no que o Antônio falou, você não é valorizado, chega alguém com um caminhão de dinheiro e até que ponto a pessoa vai ser ética ou não em aceitar ou não isso. E infelizmente acontece muito. E recomendo para quem quiser ver essa série, é muito boa. E é curtinha, se não me engano, é uma temporada de 8 episódios. É Dopesick, vou colocar aqui no chat. Ela tá no Star Plus. Ela é recentezinha, é do ano passado, se eu não me engano. Aliás, essa questão que você está falando de receber se corromper por dinheiro, tem um caso recente, uma denúncia do Marcelo Freixo, que o relator da PEC do Veneno, ele é agropecuarista, ele é um sócio de uma empresa agropecuária e a Singenta, que é uma das maiores fabricantes de venenos agrícolas, abateu a dívida que ele tinha, era uma dívida milionária, a dívida que a empresa tinha, e depois ainda parcelou em várias parcelas. Ou seja, comprou o parecer, em bom português. Eu vou mandar o vídeo para você no site, tá? No nosso site, não, no nosso grupo do WhatsApp. Sim, pode mandar. Inclusive, a gente tinha comentado no giro da semana que a gente fez que o relator também, na campanha dele, ele já tinha sido, se eu não me engano, era 800 mil que ele tinha recebido de investimento de empresas do setor também, relacionado à produção de agrotóxicos, já para investir nele. Então, mais uma coisa pro banco de informações dele aí, que se confirma, né? Pessoal, queria saber se vocês têm mais algum comentário, que a gente já passou um pouco do horário, para a gente poder finalizar aqui. Alguma coisa que vocês queiram questionar do filme, outro ponto. Evandro, é o Luiz Nishimori. Ele recebeu 380 mil dos ruralistas para... Então foi menos entre aspas. Porque nesses casos é bom falar nome, sobrenome, tem que estardalhar mesmo, né? Poder saber quem são os bois. Tem um post no nosso Instagram lá que o Gabriel fez, que está com o nome de todos os deputados que participam, os principais, não todos, os 3 principais que participaram da aprovação do projeto. O relator, o cara que levou para aprovação. E quem escreveu? Era o Blairo Maggi que escreveu. O Luiz foi o responsável pelo relatório e me fugiu o nome dele agora. O presidente. A gente já olha aqui agora. Presidente. Arthur Lira. Arthur Lira, isso. O Arthur Lira foi o responsável para fazer de urgência a votação. E tem a carinha dos 3 lá também, para gente não esquecer também. O Blairo Maggi não é novidade, né? Foi na época que ele era ministro que ele orquestrou isso aí. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, na verdade, eu queria falar outra coisa.
como vocês estão falando que está encerrando, vamos fazer igual a Regina Duarte, vamos ser leves, né? É uma coisa que o filme critica, que o Pirula, ele lembra que esse filme, na verdade, é uma comédia, apesar de não parecer. É uma comédia de absurdos, né? Então, eles mostram essa questão da positividade tóxica, né? Você vai vir falar do meteoro, mas vamos falar de forma mais leve. O telespectador, ele não pode ser assustado e tal. Aí fica aquela coisa, né? E aí tem uma hora que a menina surta. Não! O meteoro tá vindo matar a gente tem que falar de forma leve, tranquila, não sei o quê. E aí tem aquele episódio da nossa querida Natália Pasternak, que numa reportagem do Jornal da Cultura sobre Covid, e não sei qual foi o feliz jornalista que teve essa ideia, mas que fizeram a matéria assim, como ser mais leve e elegante ao pedir o outro para usar máscara, né? Aí a Natália Pasternak surtou. Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo, pegando a doença contagiosa, eu tenho que pedir, por favor, e com licença, para o outro usar máscara? Eu discordo disso. Então, eu encerro com isso, né? A positividade, a felicidade, a alegria que não convém quando você tem um assunto sério e urgente que acaba, infelizmente, sendo engraçado porque é um absurdo, infelizmente. Nossa, muito bem lembrado. Eu nem lembrava do vídeo da Natália Pasternak. Agora que você falou, me veio exatamente ele na cabeça e me veio a cena do filme também da cientista ficando surtada com essa mesma ideia. Como assim tratar de maneira leve, né? O negócio vai matar a gente, pelo amor de Deus, galera. Aqueles dois apresentadores também é bem essa situação, né? Sim. Que eles vão falar, eles dão aquela amenizada, puxa outro assunto como uma piadinha ou coisa do tipo para tentar amenizar o assunto. O outro que era assim também era aquele magnata, né? Que ele era todo, Sim. não vamos falar assim, não. Ele também tinha muitas possibilidades tóxicas. E é engraçado aquela cena mais pro final, que ele começa a não dar muito certas coisas e ele fica com aquela carinha dele. Não, já era previsto. Não sei o que. Mas é bem essa situação mesmo. E eu costumo brincar que geralmente isso eu vejo que as pessoas, acho que ficaram muito naquele negócio de filtro de Instagram, sabe? As pessoas querem esquecer a realidade, ficam achando que tudo é um filtro de Instagram e dá para levar isso para todo lugar. E aí, se você fala uma coisa que não é tão bem aceita no filtro, aí acontece essas situações assim que a pessoa é taxada de louca ou estourada, coisa do tipo, né? Pessoal, se alguém quiser colocar mais alguma coisa para a gente fechar, senão a gente fecha aqui na nossa discussão de hoje. Eu só queria agradecer e dizer que a discussão foi muito produtiva, tá? E muito profunda. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom demais, então, pessoal. Eu agradeço também cada um de vocês por terem participado. Caso queiram e possam, no sábado tem também mais uma edição. A Thalita, que não viu o filme ainda, se quiser ver e participar no sábado também, para poder conversar com a gente, Thalita, sinta-se convidada. Sábado tem uma outra turma aí, a gente vai conversar mais um pouco sobre o filme. Quem sabe outros tópicos, né, outras ideias também. Exatamente, outras visões sacadas também de coisas aí que nem eu e o Antônio não tínhamos percebido, ou outras pessoas também. Só repassando aqui, ó, as sugestões, ó, que tinham ficado. O livro que o Evandro falou, O Mundo Assombrado pelos Demônios, é isso, né, Evandro, o nome? Do Carl Sagan. Tá aqui no chat. E também a série, o Dopesick, que tá lá no Star Plus. Então, qualquer coisa depois eu mando lá no grupo também, pessoal. É isso então, Antônio? Perfeito.
Tá bom, gente. Fechamos. Obrigado pela discussão. E só lembrando que o Flamengo tá ganhando de 1-0, tá? Eu dei uma olhadinha. Valeu, galera. Até mais, pessoal. Boa noite e Até a obrigado a próxima. todos. Tchau, tchau.